Bom dia, nós estamos estudando Romanos 8 e eu dei um título para os próximos 2 versículos que nós vamos ver hoje pela manhã: mate o seu pecado. E falar sobre o pecado, hoje em dia, não está muito na moda, né? Você não ouve ninguém mais falar sobre pecado. Você não ouve as pessoas falando sobre a necessidade que a gente tem de santificação. Quando a gente encontra a necessidade de estudar versículo por versículo, é que a gente se depara com essas verdades do Evangelho que a gente tem que encarar. E é como se alguém viesse num machucado já cicatrizado e tirasse a casquinha. Ou então aquele seu dedinho que você bateu e alguém vem e pisa nele. Ou então você já bateu e tinha que cair, e alguma coisa cai justo naquele lugar machucado. São algumas coisas assim que acontecem quando a gente tem que falar sobre determinados assuntos. Assuntos que antigamente a gente falava que era coisa de puritano. Vai falar sobre o pecado? Esse assunto aí não é um assunto atual, mas nada foi tão atual. Nada é tão atual quanto a gente falar sobre a necessidade que nós precisamos, a necessidade que nós temos de estarmos livres da dominação do pecado e da carne sobre as nossas vidas. Na semana passada nós falamos que nós estamos em guerra, vocês se lembram disso? Existe uma guerra da carne e do espírito. Os dois se opõem um ao outro. Um não quer que o outro realize aquilo que ele se propõe. A carne não quer que o espírito vença e domine, e o espírito não quer que a carne vença e domine. Então, nós somos uma guerra ambulante. Existe uma guerra em andamento todo dia, em todo tempo, e nós precisamos entender quem nós vamos alimentar. E Paulo fala sobre isso desde o início desse capítulo. Ele vai dividindo 2 tipos de pessoas: aquelas que andam segundo o espírito e aquelas que andam segundo a carne. E ele fala: os que creem em Jesus, eles andam segundo o Espírito. E nós vimos semana passada, eles estão sob uma nova direção, que é a direção do Espírito Santo de Deus. Eles têm uma nova mentalidade. Eles não vivem de acordo com a mentalidade do mundo, eles não vivem de acordo com a mentalidade da carne, eles não estão dominados pela carne. Depois, em Gálatas 6, Paulo diz o seguinte, acho que está travado aí. Então o controlinho já era. Gálatas 6 diz o seguinte: se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Eu acho muito legal esse versículo que divide a nossa natureza em 2 terrenos. Eu tenho um terreno aqui, que é a minha natureza humana. E eu tenho um terreno aqui, que é o Espírito de Deus. E aonde eu plantar, vai dar fruto. Se eu plantar na minha natureza humana, eu vou colher, o texto fala, a morte. Viver segundo a carne, como nós temos lido, e isso é só um resumo do que a gente está falando nas últimas 2 semanas, termina em morte. Viver segundo o Espírito gera a vida eterna. E nós, para compreendermos esses versículos e fazermos uma aplicação na continuidade do que Paulo está falando, vamos então para o versículo 12. E o versículo 12 diz o seguinte: portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. E a primeira coisa que nós aprendemos hoje, que para você matar o seu pecado, para você se ver livre do seu pecado, você precisa se lembrar que a sua dívida, a sua obrigação, não é com a sua carne, mas é com o Senhor. A carne que a gente fala, carne, se você não tem vindo nas últimas semanas, o que é a carne? É a nossa velha natureza, essa nossa natureza humana, que veio desde o Adão.
É a gente sem Deus, é a gente antes de conhecer a Cristo. São todos os nossos impulsos, todas as nossas vontades, todos os nossos desejos que não estão sujeitos e submetidos à vontade de Deus e à palavra de Deus. E que naturalmente, por não estarem sujeitos à vontade de Deus e à palavra de Deus, vão dar em pecado. Lembra do poeta que fala que tudo que eu gosto é indecente, é imoral ou engorda? A natureza humana, nós vimos nos últimos capítulos de Romanos, tem toda a inclinação para o pecado. E quando nós deixamos que a nossa vida nos leve, e a nossa vida nos conduza, deixa a vida me levar, vida leva eu, sem atentar para os ditames da palavra de Deus, para aquilo que a palavra de Deus diz, sem que a palavra de Deus seja o nosso filtro, como nós falamos na semana passada, sem comparar a mentalidade do mundo, a mentalidade que eu tenho com a palavra de Deus, nós acabamos permitindo que o pecado entre na nossa vida, e nós vivamos uma vida pecaminosa. E essa vida pecaminosa, essas características do Adão, vão fazendo com que a gente seja dominado pela carne, controlado pelo pecado. Esses nossos desejos fazem da gente pessoas autocentradas. E quem vive na carne, quem vive só de acordo com a natureza humana, sem se importar com a palavra de Deus, sem se importar com o que o Espírito de Deus nos fala, sem se importar com a vontade de Deus, a palavra de Deus fala em Romanos 8, como vimos semana passada, não pode agradar a Deus. Não pode agradar a Deus. Aqueles que vivem segundo a carne não são os nascidos de novo. Agora, Paulo fala para nós, portanto, irmãos, nós não estamos em dívida com a carne. Nós não podemos nos sujeitar a ela. Como que nós, então, que somos os irmãos, que já não seguimos mais a carne, temos ainda essa natureza dentro de nós? Nós não podemos fechar os olhos, irmãos, e negarmos que, apesar de nós termos o Espírito Santo dentro de nós ainda temos muita influência da carne e do pecado dentro da gente, não é? É aquele grito de Paulo que nós vimos em Romanos 7. Miserável homem que sou. O mal que eu não quero fazer é o meu que eu faço. É o mal que habita em mim. Esse mal que a Lu estava falando. Esse pecado que continua existindo dentro de nós. E essa carne, essa natureza humana, tem as suas demandas, tem as suas exigências. Ela vem cobrar de você obrigações. Ela quer impulsionar e empurrar você cada vez mais para longe de Deus e para perto do pecado. E Paulo fala, você não precisa mais servir a carne. Você não precisa mais seguir seus instintos. Você não precisa mais se justificar falando, eu sou assim, esse é o meu jeito, essa é a minha natureza. Porque agora você não precisa mais ser como você é, você pode ser igual a Jesus. Você pode ser diferente do que você era. E nós, como temos recebido tantas bênçãos de Deus, temos recebido a justificação, temos recebido essa graça que nos aceita como nós somos, com nossos medos, com os nossos temores. Temos recebido em nós a presença gloriosa e ativa do Espírito Santo de Deus. Temos recebido, como vimos semana passada, a esperança da glória, a esperança da ressurreição dos nossos corpos mortais. Nós que temos recebido tantas bênçãos espirituais, temos agora com Deus uma responsabilidade. Nós temos com o Senhor, o texto fala, uma responsabilidade. E essa responsabilidade, ela vem desse grande poder que a gente recebe. Eu não sei se você lembra da frase do Stan Lee, que o tio Ben fala para o Homem-Aranha, que fala que com um grande poder vem uma grande responsabilidade. Nós, quando recebemos um grande poder, recebemos também uma grande responsabilidade. E o versículo 13... Não, presta aqui, que está passando tudo aí, já voltou um. O versículo 13a fala o seguinte, porque se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. E a segunda coisa que Paulo fala é o seguinte, vocês não devem nada mais para a carne. Vocês têm uma responsabilidade com Deus. E que responsabilidade é essa que eu tenho com Deus?
você tem uma responsabilidade de não viver mais com a natureza humana. Porque se você viver de acordo com a natureza humana, você vai morrer. Se você não matar o pecado, ele vai matar você. Se você não acabar com o pecado vai acabar com você. O pecado está prestes a acabar com você. É isso que diz no original desse texto. O pecado está prestes a acabar com você, mas ainda dá tempo. E Paulo está dizendo duas coisas aqui. A primeira delas é que a vida de pecado sem controle leva à morte eterna. E a gente está falando de vida, de ressurreição, de esperança, de glória. Nos versículos anteriores, acabamos de falar da glória de Deus, e aí ele volta a falar de morte de novo. Volta a falar desse contraste tão grande. Isso, irmãos, é para que a gente possa evitar a passividade que a gente tem diante do pecado. Porque a verdade é que, uma vez que nós somos de novo nascidos, e a gente passa daquele impacto do novo nascimento, onde a gente conhece a Jesus e tudo é novo, e a gente ama o Evangelho, e a gente quer romper com as coisas do pecado, a gente vai vivendo o Evangelho e chega um momento em que nós agasalhamos muitos pecados. A gente vai vivendo uma vida muito passiva diante do pecado. A gente se esquece dessas verdades tão gloriosas e tão grandiosas. Se vocês viverem de acordo com a natureza humana, vocês vão morrer espiritualmente. Vocês precisam romper com o pecado. Nós temos tantas justificativas para a gente se manter no pecado. A gente fala, eu estou vivendo esse pecado na minha vida, mas é só uma fase. Isso vai passar, é uma fase ruim. Olha, isso está acontecendo na minha vida por causa disso, daquilo, outro. Tem sempre tantas justificativas para a gente se manter no pecado. Olha, eu estou esperando o tempo certo, mas eu vou acertar a minha situação diante de Deus. Eu tenho orado por isso. São tantas justificativas e a gente se mantém no pecado e o pecado precisa ser tratado com seriedade. E nós conversávamos lá em casa que nós temos uma mania grande de rotular o pecado. Os pecados que são os pecados sérios, as tentações são essas. E às vezes nós agasalhamos tantos outros pecados e convivemos com eles. Eles fazem parte da nossa vida. Nós falamos, mas esse é o meu jeito. E esse meu jeito agasalha tantos pecados, e eles têm origem, às vezes, em pecados tão maiores que nós precisamos romper com eles, irmãos. E a palavra de Deus é muito séria quando ele fala desse pecado que não começa só com as nossas ações, mas muito mais começa no nosso coração. E Jesus fez isso quando ele equiparou a cobiça ao adultério. Você pensa que pecar é só quem adultera? O fulano de tal, quando olha com intenção impura para a mulher do outro, ele já adulterou com ela, ele já pecou. O pecado acontece lá dentro no coração. O pecado acontece lá dentro nos pensamentos. E quantos pecados, então, nós agasalhamos? O pecado não é só aquilo que nós fazemos, não é só aquilo que nós praticamos. Nós precisamos romper com o pecado, nós precisamos arrancar o mal pela raiz. E Colossenses 3 fala sobre isso, versículo de 5 a 9. Portanto, matem os desejos desse mundo que agem em vocês. Isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente, a vida de vocês era dominada por esses desejos. Ele está falando para os de novamente nascidos. Ele está falando para nós, os irmãos. Para os que antigamente eram dominados por esses desejos. Vocês viviam de acordo com eles. Então, ele está falando, vocês que nasceram de novo, precisam matar isso que ainda existe dentro de vocês. Livrem-se também de tudo isso, da raiva, da paixão, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. O pecado é muito mais. Nós não podemos mensurar. Aqui nós temos no mesmo balaio a imoralidade sexual e a mentira. E quantas vezes nós agasalhamos o pecado
Nós nos vemos livres de um, mas nós agasalhamos outros. E isso é sério, tão sério, que Jesus fala o seguinte: portanto, se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado no inferno. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Se você está pecando, é melhor você arrancar o mal pela raiz, antes que você morra, antes que você vá para o inferno. E você sabe que isso não é literal, porque se isso fosse literal, a gente ia aparecer um episódio do Walking Dead aqui, né? Todo mundo, só um restinho de gente aqui. Mas nós precisamos entender que nós temos que fazer morrer essa nossa natureza terrena. Existe em nós uma necessidade radical de matar o pecado. Aí você me pergunta, mas você não estava falando até agora que nós somos salvos pela graça? Mas você não estava falando até agora que não é pelas obras? Que nós estamos eternamente seguros? Como é que Jesus vem falar agora que se eu pecar e não arrancar, eu vou para o inferno? Como é que Paulo fala, então, que se eu não fizer morrer a minha natureza humana, eu vou morrer? O que isso quer dizer? E você vai ver que o Novo Testamento ele tem avisos frequentes para aqueles que costumam professar e confessar a Cristo como Senhor, mas não mostram evidência nenhuma disso no seu dia a dia. Eles falam que conhecem a Deus, eles falam que eles creem em Deus, mas continuam vivendo como antigamente eles viviam. Continuam vivendo debaixo do governo do mundo, da carne, do diabo. Não se parecem com Jesus, não ouvem a voz do Espírito Santo, não têm um novo nascimento, um novo coração, um novo espírito. E mais assustador, se você acha que essas são as verdades mais assustadoras, foi o que Jesus disse em Mateus 7. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus, e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Vocês que falam que me conhecem. O que isso realmente quer dizer? Que aquelas pessoas que conhecem a Cristo vivem em obediência a Ele. Que as pessoas que creem em Cristo matam os seus pecados. Que as pessoas que creem em Cristo têm um compromisso com o novo nascimento, com a nova vida e com a verdade do Evangelho. Que a partir do momento que eu nasci de novo, eu preciso ter uma identidade com Cristo e não mais com Adão. Porque se eu vivo segundo a carne, eu não posso agradar a Deus. E eu não vivo segundo o Espírito, e só tem dois jeitos de eu viver. Romanos é muito claro, e nós precisamos o tempo todo nos examinar e nos aferir para ver em que tipo de gente nós nos encontramos. James Boyce, que comenta Romanos no livro Reino da Graça, diz o seguinte, Paulo está dizendo que se você vive como um não cristão, dominado por sua natureza pecaminosa, ao invés de viver de acordo com o Espírito Santo, você vai perecer como um não cristão, porque você é um não cristão. É simples assim. Nós temos uma natureza divina. Nós temos em nós plantado o Espírito Santo de Deus, que faz com que nós sejamos novas criaturas. Nós temos pecado, sim, porque quem diz que não peca é mentiroso, e faz de Deus mentiroso. Mas nós lutamos contra o pecado. Nós nos levantamos em guerra para lutar contra o pecado. Nós confessamos os nossos pecados. Nós declaramos diante de Deus, miserável homem que sou. Nós pedimos, Senhor, me limpa, me lava com a água pura, me lava com o teu sangue. Eu quero ser novo, quero ser para o louvor da tua glória. Eu não me sinto confortável no pecado. Eu não me sinto alegre no pecado. Não é o pecado que me dá prazer, não é o pecado que me consola, não é o pecado que me alegra. Porque se eu vivo assim, eu estou vivendo segundo a carne e não segundo o Espírito.
E eu tenho que entender, em segundo lugar, que o pecado não é neutro. E que o pecado não é bom. E que o pecado destrói as vidas. E que o pecado gera morte. E é morte eterna. Que o pecado deixa resquícios em mim por toda a eternidade. Mas também que o pecado parece ser a melhor opção. Quando nós conversávamos sobre isso na sexta-feira, a gente falava, o pecado nunca vai vir como uma coisa feia, que você vai falar, sai para lá, Satanás. O pecado vai vir como uma coisa boa. Isso aí é coisa de Deus, isso é coisa maravilhosa. Isso daí é a melhor opção, isso daí é coisa tremenda, isso daí é a única saída. E nós sabemos que é dessa forma que o tentador vem sobre nós, com promessa de felicidade, de realização, de satisfação, mas que, ao final, vai nos levar à morte eterna, a caminhos que ao homem parece ser bom, mas o seu fim não é o melhor. Seu fim é um fim de destruição. E precisa queimar nas nossas almas, porque se vocês vivem de acordo com a natureza humana, vocês morrerão espiritualmente. Se vocês vivem de acordo com a natureza humana, se vocês agasalham os seus pecados, se vocês criam seus pecados como pequenos bichinhos de estimação, vocês vão morrer espiritualmente. Tem um sujeito, um aristocrata francês, chamado Richard Baron Darcy, que ele criava um leão. Isso foi no ano de 1970. E quando o leão já tinha 2 anos, num dia de junho de 1977, ele foi colocar o leãozinho para dormir, no lugar que ele sempre colocava o leãozinho para dormir. Só que nesse dia o leãozinho não quis ir dormir. E pulou em cima do aristocrata e acabou com ele em poucos segundos. E é isso que o pecado faz com a gente. A gente trata como se fosse um gatinho, mas é um leão, que a qualquer momento dá o bote e destrói as nossas vidas. Destrói a nossa família, destrói a nossa reputação, acaba com a nossa carreira. Quantas pessoas você conhece que brincaram com o pecado, que agasalharam o pecado? Quantas pessoas você conhece? Nós não podemos brincar com o pecado. O pecado traz a morte. Ou a gente mata o pecado, ou ele mata a gente. E nós precisamos saber como nós estamos identificados. E como nós vencemos o pecado? Nós vencemos o pecado através do Espírito, é o resto do versículo. Mas se pelo Espírito de Deus vocês matarem as suas ações pecaminosas, vocês viverão espiritualmente. Se pelo Espírito de Deus, isso é um processo diário que não termina mais até que a gente esteja com Cristo na glória. Todos os dias em guerra, todos os dias pelo Espírito. Pelo Espírito, confiando em seu poder. Ele não é uma ferramenta, é uma pessoa em quem nós confiamos. É pelo Espírito. Eu não vou fazer sozinha, não é na minha própria força, não é pela minha determinação, mas também eu não vou ficar sentada esperando o momento que Deus vai me tocar, em que Ele vai mudar todas as circunstâncias. Não, é uma parceria. É uma ação conjunta, em que, movido pelo Espírito de Deus, eu entendo a minha posição espiritual, que eu estou em Cristo Jesus, que eu morri com Ele, morri para o mundo, e por causa da cruz de Cristo, as minhas ações precisam morrer. Todas as minhas ações pecaminosas precisam morrer. É uma tomada de consciência onde eu sou movida pelo Espírito Santo de Deus. Uma parceria. Isso nós vemos em Filipenses 2. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus para completar a salvação de vocês. Vocês têm que trabalhar. Existe uma cota de vocês, existe uma obrigação de vocês, existe uma responsabilidade de vocês. Continuem trabalhando até a vinda de Cristo, continuem trabalhando. Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dEle, tanto no pensamento como nas ações. Como Ele faz isso? Através do seu Espírito. Ele age em nós, tanto nos nossos pensamentos, como nas nossas ações, para que nós obedeçamos à sua vontade. Não é pela nossa força. É movidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho a minha parte, a minha responsabilidade, mas é Ele quem opera em mim.
para que eu possa fazer morrer as minhas ações pecaminosas. Paulo explicou isso quando ele fala de Romanos 6, esse texto que nós lemos tantas vezes no batismo, que nós somos participantes da morte de Cristo. Nós somos participantes da vitória da morte. Nós morremos com Ele quando Ele venceu o pecado. Mas mesmo nós tendo vencido o pecado, no começo do capítulo 6, quando chega no versículo 11, ele fala: assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado. Mas por estarem unidos com Jesus Cristo, devem se considerar vivos para Deus. Não basta a nossa posição. Nós temos que experimentar na nossa vida a prática dessa verdade conquistada na cruz. Nós fomos mortos para o pecado, mas eu preciso fazer a minha parte, fazer morrer continuamente, habitualmente, ativamente a minha ação, a minha natureza, o meu impulso, o meu desejo. Aquele pecado que bate à minha porta todos os dias e que eu dou licença para que ele entre. Para que ele faça uma bagunça na minha casa, faça uma bagunça na minha mente, faça uma bagunça no ambiente de trabalho onde eu vivo, faça uma bagunça na minha alma. Eu tenho que fechar as portas e saber que a minha vida, o meu corpo, a minha mente é um santuário do Espírito Santo de Deus. Ali é um local onde Ele habita. E de uma forma prática, para que a gente possa concluir, nós precisamos entender que nós temos que tomar uma decisão, uma posição. Se nós estamos em Cristo, se nós somos guiados pelo Espírito Santo, se nós estamos sob nova direção, nós precisamos romper com a carne. Isso eu nem coloquei aqui, irmãos, porque eu estou presumindo que se nós estamos juntos aqui, estamos todos imbuídos nessa direção, de viver segundo o Espírito Santo de Deus. E como nós fazemos isso? Em primeiro lugar, nós precisamos de disciplina. 1 Timóteo 4:7 fala: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Você quer crescer? Você quer ficar forte espiritualmente? Faça exercício espiritual. Se exercite. Tenha um objetivo. Decida se você quer ser de Deus ou não. Se as pessoas vão reconhecer se a pessoa é uma pessoa de Deus, essa menina é uma menina de Deus, esse homem é um homem de Deus. Tudo que ele fala vem da parte de Deus. Quando ele fala, até me arrepia. As coisas que ele fala mexem comigo, mexem com a minha alma. É bom falar com essa pessoa, porque ela tem sempre coisas de Deus para falar. Abençoa a minha vida. Acho que eu vou ligar para o fulano de tal, porque ele sempre tem uma palavra de Deus para falar para mim. Você quer ser identificado como? Você tem que saber qual é o objetivo da sua vida. Se você quer ser como todo mundo, ou se você quer ser luz, se você quer ser sal, se você quer ser um agente do reino de Deus, transformador no ambiente em que você está. Porque se você tem um objetivo, encha-se da glória de Deus. Encha-se da glória de Deus. Ore, nem me deixe cair em tentação, mas livra-me do mal. Como nós conversávamos. Entenda o processo da tentação. Tiago 1:14-15 fala: mas as pessoas são tentadas quando são atraídas, enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses maus desejos fazem com que o seu pecado nasça e, quando já está maduro, produza a morte. Quais são os seus maus desejos? Você precisa identificar quais são os seus pontos fracos. Quais são os seus maus desejos? O que existe em você que te move para o pecado? O que te impulsiona para você? Tem que se examinar, meu irmão. Essa é a disciplina espiritual. Você não chega no espelho e fala: eu estou precisando emagrecer. Ou estou precisando engordar. Ou você se sente mais fraco e fala: estou precisando de melhor capacidade respiratória. Estou precisando de umas vitaminas. Não chega um diagnóstico que você sabe que você precisa de uma certa disciplina. A disciplina é tudo, não é só para o nosso físico, para a saúde do nosso físico. A disciplina é bom para o estudante, um estudante disciplinado que não estuda só na hora da prova. A disciplina para o bom profissional, não é? A disciplina para uma boa dona de casa, pode tocar a campainha dela a qualquer hora do dia ou da noite. A disciplina para um homem organizado em suas finanças. A disciplina é bom em todos os aspectos da nossa vida. Discipline-se. Discipline-se. Identifique quais são os seus pontos fracos.
Confesse, arrependa, abandone o pecado. Abandone o pecado quando a tentação se aproximar. Provérbios 4,15 fala o seguinte: não faça o que eles fazem. Não faça o que eles fazem. Afaste-se do mal, desvie-se dele, passe de lado. Mas 1 Coríntios 6,19 fala fugir da imoralidade. E 2 Timóteo 2,22 fala foge das paixões da mocidade. Ora e dá no pé. Ora e sai correndo. Ora e se ausenta daquilo que você sabe que vai ser um momento de provação, de tentação, um laço, uma armadilha. Sai correndo dali, rápido, para você não cair. Você vê que o cerco está se armando, você está sentindo um cheiro de pecado, de enxofre, assim, perto de você, sai correndo dali. Para que você vai ficar brincando com aquilo que você já sabe no que vai dar? Sai dali. É o que a palavra de Deus fala. Tenha disciplina, tenha disciplina. Disciplina vai fazer com que você vá contra os seus desejos, contra os seus impulsos, vai fazer com que você pratique coisas que você não quer, vai levar você à estafa muitas vezes, mas vai fazer com que você fique mais forte. Vai fazer com que você chegue aos seus objetivos. Segunda coisa, mate o seu pecado em sua raiz e não arranque apenas os seus frutos. Você pode arrancar os frutos das árvores. Você pode esconder os frutos das árvores, mas se você não quiser que nasça mais frutos, você tem que arrancar pela raiz. E, às vezes, nós estamos cuidando de pequenas ações nossas, pequenas coisas, pequenas confusões que nós temos, pequenas brigas. A gente vai lá e fala para o irmão, olha, me desculpe, porque eu falei mal de você, e irmão, desculpa. Olha, me desculpe, porque eu virei a cara para você, irmão, desculpa. Mas, na verdade, a raiz é a inveja que você tem do irmão. Cuide disso. Arranque o mal, arranque a inveja do seu coração. Arranque um pecado pela raiz. Peça ao Espírito Santo de Deus, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, para que você arranque o pecado pela raiz. É isso que Jesus fala sobre o adúltero. O seu pecado começa lá dentro do seu coração, quando você cobiça, você já pecou, você já adulterou com ela. Arranque lá de dentro pela raiz o seu pecado. Não fique só cuidando dos sintomas. Não fique só cuidando dos frutos. Busque a Deus, porque o pecado começa no nível do coração e do pensamento. Gaste tempo com a palavra de Deus. Quanto tempo você gasta no Facebook? Quanto tempo você gasta no WhatsApp? Quanto tempo você gasta com séries? Quanto tempo você gasta com e-mails? Quanto tempo você gasta com a palavra de Deus? Por isso que a gente tem uma carne forte e um espírito fraco. Por isso que nós estamos alimentando mais a nossa carne do que o nosso espírito. Que a gente passa vendo novela, antes era das 6, das 7, das 8, agora é das 7, das 9, das 11, né? Mudou tudo, eu não sei os horários direito, sei que mudou. E não consegue falar, mas você leu a Bíblia? Não tive tempo de ler a palavra de Deus hoje. Não tive tempo de fazer uma oração. Não tive tempo. Leia a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Tem aplicativos que acordam você pela manhã, já que você está dominado aí pelo celular, pelo smartphone. Você leia a palavra de Deus. Crie uma disciplina. Encha-se da palavra. Ou o pecado vai manter você longe da palavra, ou a palavra vai manter você longe do pecado. Lembra dessa frase? Ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. A gente não tem como ler esse Romanos 8 todos os dias e sair e abraçar o pecado e viver na prática do pecado. Se a gente se encher da palavra, a gente vai ter mais força para vencer Satanás, como Jesus venceu Satanás no deserto pela palavra. Memorize a palavra, porque pode ser que acabe a sua bateria e você não tenha como ter acesso à palavra. Deixe a palavra impregnar o seu coração para que o Espírito possa usá-la no momento oportuno. O Espírito possa usar, olha, mas na Bíblia está escrito isso, 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 isso. No momento que o seu coração estiver fraco, o Espírito Santo possa te lembrar das promessas.
No momento que você estiver triste, Ele possa encher o teu coração de alegria. Encha-se da palavra de Deus. Encha-se da palavra de Deus. E, por último, caminhe na dependência do Espírito Santo de Deus. Gálatas 5,16 fala, quero dizer a vocês o seguinte, deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Nós vamos falar sobre a presença do Espírito Santo hoje à noite. Sobre essa direção do Espírito, sobre a filiação com Deus, com o Pai. Mas a caminhada é um processo passo a passo, todos os dias. Todos os dias. Nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. São tantas vozes, irmãos, dentro de nós. São tantas vozes, né? Na nossa alma. A gente conseguir fazer calar todas as vozes na nossa alma e ouvir a voz do Espírito Santo de Deus é um processo e é também um exercício, uma disciplina espiritual. Saber identificar quando é o Espírito Santo que está falando e andar debaixo da voz, da palavra de Deus e a voz do Espírito Santo de Deus, que vai nos afastar do pecado, vai nos livrar da morte, vai nos livrar do mal. Eu não sei se você já ouviu falar daquele filme 127 Horas, do James Franco. Quem viu esse filme? Ninguém viu? É um filme de um alpinista que fica preso no penhasco. Quem viu esse filme? Ah, melhorou, né? Eu também não lembrava do nome, foi a Luísa que me disse. Um alpinista que lá em Utah vai fazer a prática do esporte dele, e aí ele fica preso num penhasco. E uma pedra deixa ele preso. E ele fica uma semana agonizando, preso no penhasco. E o único jeito dele sair do penhasco, e ele sai, essa é uma história verídica, depois, se você lançar no Google, você vai ver até as fotos do cara. Ele tem que cortar uma parte do braço, e aí ele sai. E ele continua livre, vivo, mas sem uma parte do braço. Isso me lembra o que Jesus fala. Irmãos, às vezes o pecado é para nós parte da gente. E nós precisamos romper com ele, porque senão ele vai acabar com a gente. Nós podemos caminhar muito tempo. Esse cara ficou uma semana, mas vai chegar uma hora que nós vamos sucumbir. E nós precisamos fazer morrer as nossas ações pecaminosas para termos vida. Ou a gente mata o pecado, ou ele vai matar a gente, é o que a palavra de Deus nos fala. A habitação do Espírito Santo de Deus, o poder do Espírito Santo de Deus, o dunamis, a energia, a segurança, o amor de Deus revelado, expresso através do Espírito Santo, vai nos conduzir a essa vitória. É Ele em nós. Nós não podemos sozinhos. Ele pode sozinho, mas Ele escolheu fazer através de nós. Quando nós vamos, cada dia, fazendo morrer a nossa natureza humana. Por isso, vamos pensar. Vamos colocar a nossa vida diante de Deus, nos examinar, nos organizar com disciplina e com parceria diante de Deus para que as nossas ações pecaminosas possam morrer. Essa é uma palavra para todos nós. Para que haja santidade nas nossas vidas e para que a gente saiba com quem nós estamos identificados, irmãos. Para que nós possamos ouvir a voz do Espírito Santo e para que a nossa vida seja diferente daquilo que nós éramos, do que nós fomos um dia. Isso é o que o Espírito Santo tem para mim. Isso é o que o Espírito Santo tem para você, é o que o Espírito Santo tem para os nossos filhos. No mundo onde a imoralidade cresce cada vez mais, a violência, a libertinagem, onde tudo tudo pode. É o que Deus tem para nós, que nós sejamos diferentes. Nós somos livres para sermos diferentes. Nós somos livres para sermos santos. Nós somos livres para pensarmos diferentes. Nós somos livres para expressarmos a glória de Deus. Nós somos livres para não encontrarmos a diversão e o prazer naquilo que o mundo encontra. Nós somos livres para termos uma nova esperança. Nós somos livres para servirmos a Jesus e fazermos a sua vontade. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra. E sabemos que é somente pela ação do teu Espírito Santo
que nós vamos poder identificar o nosso pecado, Senhor. Nós vamos poder ser lavados. Nós vamos poder confessar e sermos curados, como diz a Tua palavra. Por isso eu peço, Senhor, nessa manhã, se Teu Espírito Santo já tem